Bom, então vamos falar sobre essa podopatia. Quando eu falo podopatia, vocês já entendem do que a gente está falando, né? Que é uma patologia voltada para os pés. Então, quando eu usar esse vocabulário, e você vai usar esse vocabulário, podopatia, nós estamos falando sobre uma patologia que está nos pés. Seguindo aquela questão da etimologia da palavra, né, da origem da palavra, como a gente tem falado muito em sala de aula, a gente precisa ir aprendendo, se familiarizar com essas palavras, esses termos técnicos. Então, podo, a gente aprendeu que é pés, patia vem de doença, né? Então, são doenças associadas aos pés, quando se fala podopatia. Então, essa podopatia, esse problema nos pés, que a gente vai tratar nessa aula, que são os calos e as calosidades, ele é um problema que afeta grande parte da população, pois, como veremos a seguir, a cultura e os costumes, né, que o cidadão, a pessoa, o indivíduo brasileiro, eles levam, né, levam as pessoas a sofrerem muito desse mal. Então, muitas pessoas têm problemas de calos e calosidades, e aí no desenvolvimento dessa aula nós vamos perceber os seus motivos, tá? E para que a gente entenda, né, esse motivo, essa origem, é interessante nós entendermos primeiro por que chama calo e calosidade. Tem diferença de calo e calosidade? Tem diferença, tá bom? Então, nem tudo que é pele grossa, vamos dizer assim, de uma forma mais grotesca, mais leiga, né? Nem tudo que é excesso de pele ou é só calo ou é só calosidade. Existe uma separação, existe uma diferença dentro dessas atribuições quando se fala da origem da palavra, tá bom? E aí nós vamos ver isso agora. E eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil esse entendimento. Então, eu trouxe essas duas figuras aqui para a gente poder entender. Tem uma lagoa aqui, né, um barquinho com um sapinho e uns patinhos, né? E o outro do lado aqui fala da diferença entre lago e lagoa. Por que eu trago essa referência entre lago e lagoa? Porque seria mais ou menos essa mesma referência quando eu falo sobre calos e calosidade. Então, aqui no texto diz diferença entre lago e lagoa. A primeira diferença está no tamanho. É a mesma coisa para calo e calosidade. A diferença está no tamanho. Então, quando que eu trato calo e quando que eu trato calosidade? A diferença dessas duas nomenclaturas está no tamanho, ok? Então, o calo, ele é menor, a calosidade tem uma extensão maior, certo? Aí a outra coisa que fala aqui no texto, ambos são definidos como uma extensão de água cercada por terra, mas os lagos são maiores. Então, o lago, a diferença de lago e lagoa está na extensão. O lago, ele é maior e a lagoa é menor. Então, por que eu trouxe essa referência? Para você não esquecer mais qual que é a diferença básica entre lago, ou entre calo e calosidade. Aí você vai lembrar dessa referência de lago e lagoa, para ficar mais fácil o entendimento, tá? E aí continua o texto dizendo assim, o problema é que não existe dimensões mínimas ou máximas para cada um deles, o que pode gerar confusão. Então, é a mesma coisa de calo e calosidade. Não tem uma dimensão mínima ou máxima para você falar se é calo ou se é calosidade. Então, aí vai gerar uma certa confusão, às vezes, na identificação se aquilo é um calo ou se aquilo é uma calosidade. Ok? Tudo bem até aqui? Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim, tá. Beleza, então. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender, qual é o agente etiológico? Quem lembra que eu falei lá na sala o que é um agente etiológico? O pessoal está escrevendo aqui. É o que causa o problema. Perfeito, Érico. Então, quando nós falamos de agente etiológico, nós estamos falando da origem, da causa. O que está causando aquela situação, né? Então, a origem, o agente etiológico de calo e calosidade é o quê? O atrito e a pressão. O calo e a calosidade, ele se forma por atrito
e pressão, ok? Então, imagina comigo, uma parte do pé está sofrendo uma agressão. Ali naquele lugar onde está sofrendo aquela agressão, vamos supor que seja nessa região aqui. Aí vai uma mensagem lá para o meu cérebro, para uma parte chamada hipotálamo. E aí, essa mensagem que chega lá, chega da seguinte maneira: olha, lá naquele lugarzinho, está tendo um atrito e uma pressão. A pele lá, se não houver nenhuma medida do organismo, aquele lugar ali, a pele vai se romper. Então, o que o hipotálamo faz? Ele manda de volta uma mensagem para que as células, elas acelerem um processo de hiperqueratose, ou seja, de um espessamento córneo da pele, ok? Para que naquele lugar ali aconteça uma proteção, para que engrosse a pele, evitando ali uma lesão, tá? Então, um agente etiológico, a origem de calo e calosidade, ela acontece por atrito e por pressão. E aí eu pergunto para vocês, como e quando isso é possível de acontecer? Como e quando esse atrito e essa pressão pode acontecer no pé do paciente? Em que momento que isso acontece? Como e quando? Escreve aí para mim. Sapato muito apertado? Sapato muito apertado. Boa. Quem mais? Pisar errado? Pisar errado. Excelente. Quem mais? Quem pode me falar? A Ana Paula está escrevendo aqui, lixar. Ótimo. Quem mais? Que vocês acham que pode acontecer? Também, né, professor? Oi? Andar descalço também, né, com os pés no Andar chão. descalço também. A Érica está escrevendo aqui, andar muito com sapatos desconfortáveis. Também. A Raíssa disse, caminhar ou correr com calçado inadequado. Perfeito. Legal. A Edislaine está dizendo, calor. Ótimo. Perfeito. É isso aí. Por que eu fiz essa pergunta? Justamente para fazer vocês pensarem, né? Porque, na realidade, na podologia, a gente precisa sempre buscar a origem desses problemas, né? Se existe uma unha encravada, ela tem uma origem desse problema. Se existe, por exemplo, uma verruga plantar, existe uma origem, tá? Então, no caso da unha encravada, pode ser uma deformidade ortopédica, pode ser por corte incorreto, pode ser por genética mesmo, pode ser por trauma, pode ser por por diversas formas de origem. Na verruga, qual que é o agente etiológico? É o HPV, né? Papiloma vírus humanos. Mas por que apareceu aquela verruga, por exemplo? Aí eu preciso entender essa origem. Por que essa lesão, verruga plantar, veio aparecer? Aí eu tenho que entender, por exemplo, que a baixa imunidade daquele ser humano favoreceu o aparecimento dessa lesão. Então, é sempre importante nós buscarmos entender de onde veio o problema, porque de onde veio o problema é que a gente vai tratar e a gente vai sanar as patologias, entendeu? Então, as coisas vão ocorrer, vão acontecer à medida que eu entendo de onde surgiu o problema, tá? Então, dentro da questão da entrevista, né, inicial do tratamento podológico, a gente vai fazer o levantamento. A gente faz isso através do quê? O que eu falei para vocês em sala de aula? Qual que é o instrumento? Qual que é a ferramenta que nós utilizamos, principalmente na primeira sessão de atendimento? Ficha de anamnese. Oi? Ficha de anamnese. Perfeito, a ficha de anamnese, que ela já é um começo, ela já existe ali pré-estabelecido algumas perguntas que vão nos favorecer, nos facilitar para achar essa origem, ok? Beleza, então vamos continuar aqui, ó. O que vocês foram falando foi muito bom. Vocês já estão começando a pegar o fio da meada aí, tá? Então, primeira coisa, pode acontecer por problemas ortopédicos, certo? Então, eu coloquei uma figura aqui que representa bem isso, né?
essa estrutura óssea ali, aonde tem algum problema, né, alguma saliência óssea, alguma deformidade óssea, ortopédica, muitas vezes surge dali os problemas. Então, imagina comigo aqui, ó, esse dedinho aqui, né, vamos supor que o quinto artelho, esse dedinho aqui, deixa eu só admitir a Kézia aqui, esse dedinho aqui, ó, vamos supor que a pessoa tem esse dedo em garra ou em martelo. Aproveitando, qual que é a diferença do dedo em garra e o dedo em martelo? O dedo em garra, ele fica nessa posição aqui e a falange distal, ela fica apontada diretamente para o solo, tá? Então, seria dessa maneira. O dedo em martelo, essa última falange aqui, ela fica nessa posição aqui, ó, e não de ponta, né? Então, essa seria a diferença do dedo em garra e do dedo em martelo, beleza? Então, imagina comigo que a pessoa tem um dedo em garra ou em martelo e tem essa elevação, essa saliência dessa articulação aqui. Imagina que o calçado está pegando aqui em cima. O calçado pegando aqui em cima vai exercer o quê? Atrito e pressão. Com esse atrito e essa pressão exercida em cima dessa articulação, o nosso organismo identifica, olha, nesse lugar a pele pode se romper. Então, o que ele faz? Ele manda uma mensagem lá para o hipotálamo dizendo, olha, a pele vai se romper, precisa fazer alguma coisa. Aí volta a mensagem dizendo, olha, vamos aumentar aqui a hiperqueratose, vamos aumentar o espessamento córneo, né? Então, gera-se um acúmulo de células aqui para poder formar uma pele mais espessa, mais grossa, como uma proteção, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre os problemas ortopédicos que causam muitos problemas de calos e calosidades, ok? Esse seria um dos problemas. O próximo, calçado inadequado. Então, aqui tem uma figura, tá? Tem uma figura, deixa eu marcar aqui para vocês. Tem uma figura aqui, ó, né? Do salto alto. E olha como que está o posicionamento da estrutura óssea. Imagine que esse metatarso, que é esse osso aqui, ele está direcionado para o chão. Então, essa região aqui está sofrendo uma agressão muito forte, né? Porque o peso da pessoa está nesse sentido aqui. Então, todo o peso da pessoa está justamente nesse ponto. Aqui é bem provável que vai formar o quê? Uma calosidade em função do uso inadequado do calçado, ok? Então, a escolha do calçado, ela se torna muito importante para o nosso dia a dia, tá? Aqui uma outra foto, né? Nós percebemos aqui, olha, como que esse pé ele está sendo comprimido nesse lugar. Então, o hálux está exercendo uma força muito grande para cá, né? E aqui o quinto artelho está exercendo uma força muito grande nesse sentido. E com isso o pé ele fica comprimido aqui dentro. Então, ele sofre agressão aqui nessa lateral toda, né? Para formar uma calosidade aqui. E também sofre nessa região aqui, ó. Então, são regiões mais propensas a formar calos e calosidade em função desse estreitamento dos pés dentro do calçado. Então, qual que é o normal? É a escolha do calçado adequado, aonde os dedos ficam bem ajustados e não ficam apertados dentro do calçado, tá? Infelizmente, nós temos uma questão cultural brasileira que as pessoas elas tendem a escolher mais aquilo que é dentro da moda, né, dentro da estética, lhes favorece. E muitas vezes ela deixa o conforto e a saúde de lado, né? Por isso que muitas pessoas no nosso país sofrem com a questão dos calçados, tá? Isso vem mudando bastante, a cabeça das pessoas estão mudando, a conscientização do uso de um calçado adequado está mudando bastante, né?
Graças a Deus por isso, né? E aí os problemas tendem a diminuir também em função da mudança de mente, né? Da transformação de mente quanto à questão dos calçados. Então, hoje as pessoas estão buscando mais saúde, hoje as pessoas estão buscando mais conforto. A gente percebe muito essa questão do calçado inadequado, por exemplo, em festas, né? Formatura, casamento, aniversários. E hoje a gente percebe, por exemplo, o cuidado que as pessoas têm com os convidados da festa, que já estão até distribuindo sandálias, né? Aquelas chinelas havaiana para a festa, porque no geral, como que funciona nas festas, né? A pessoa vai para a festa, aí lá do meio da festa para o final, tá todo mundo já com calçado pendurado na mão e andando descalço na festa, né? Porque Verdade. ninguém suporta, né? A dor nos pés é algo que é muito ruim. Então, as pessoas estão se conscientizando, beleza? Professor, as meninas perguntaram aí no bate-papo Deixa eu ver aqui. sobre Joanete. Então, a Joanete, o que que é? Eu não estou conseguindo abrir aqui o bate-papo. Manda outra mensagem para mim no bate-papo, só um ponto aí, só para Vou ver ler se... para o senhor. A Joanete é considerada um tipo de calosidade ou é só uma deformidade mesmo? A Joanete, ela é uma deformidade ortopédica, tá? Que muitas vezes ela evolui justamente por calçados inadequados. É lógico que existe uma predisposição genética onde a pessoa já tem isso geneticamente favorecendo a questão da Joanete, né? Ou hallux valgus, que seria o nome técnico, tá? E aí não tem nada a ver com calo. O calo ele pode se formar em cima daquela saliência óssea que é formada ali na lateral do hallux, tá bom? Mas a Joanete, o hallux valgus, ele é uma patologia à parte, tá? Numa outra aula a gente vai estar falando sobre a questão da Joanete, sobre o hallux valgus, como que funciona, por que que tem esse desvio lateral do dedo, tá bom? A gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade. Ok? Ok. Beleza. Uma dica que eu dou para vocês. A compra do calçado, ela é muito importante, não só sobre o aspecto da forma que é o calçado, mas também algumas práticas para evitar problemas. Então, quando for comprar calçado, sempre é bom comprar calçado no final da tarde para a noite. Por que que isso precisa ser passado para os nossos clientes? Talvez aqui vocês, a maioria não sabe o motivo disso, né? Quem sabe o motivo disso? Fala para mim aí. Professor, eu acredito que seja porque no final do dia tá todo mundo um pouco mais inchado, né? Ficou o tempo que precisava em pé, ou ficou muito tempo sentado, né? E sabe conforme o jeito que o nosso pé tá no final do dia. Exatamente, perfeito. Então, como a gente fica durante o dia todo em pé, né? Pela lei da gravidade, o sangue tende ao quê? A ir para baixo, né? Para Uhum. baixo, diz aí uma expressão popular, todo santo ajuda, né? Agora, para subir, tem dificuldade. Então, é assim que acontece. O pé ele acaba ficando inchado, né? E o retorno sanguíneo, ele se torna mais difícil, a não ser que você volte à posição deitada, né? Por que que quando você deita, os pés eles tendem a desinchar, né? Porque você está colocando os pés no mesmo nível do seu coração. Quando você está em pé, tem dificuldade desse sangue retornar por causa da lei da gravidade, certo? Quando você está deitado, o sangue ele tende a retornar naturalmente porque você está com o mesmo nível do coração, tá? Vocês sabem me dizer por que que é importante, por exemplo, fazer exercício como caminhada? Por que que você acha que é importante fazer exercício como caminhada? Para Porque fortalecer as veias que fazem retornar o sangue, Uhum. Que eu acho mais? também assim, melhora a circulação.
na caminhada, porque, na verdade, quem que joga o sangue para cima é a panturrilha, né? Perfeito. Com esse movimento, automaticamente vai voltar à circulação. Perfeito. Na medicina, os médicos sempre falam para as pessoas assim, olha, você precisa praticar exercício, e principalmente a caminhada. Quem tem problema, por exemplo, de coração, de problemas de retorno sanguíneo, vamos dizer assim, tem muito inchaço, retenção de líquido, né? Enfim, com neuropatias periféricas, no caso do diabetes, o médico ele sempre instrui a pessoa a fazer muito exercício, tipo caminhada. Quando você está caminhando, a nossa panturrilha, para a medicina, ela é considerada como se fosse o nosso segundo coração. Então, quando se caminha, quando a pessoa está caminhando, a panturrilha, ela faz força, ela pressiona, solta, pressiona, solta. Então, é como se ela estivesse fazendo um bombeamento. O coração está batendo lá em cima e a panturrilha está trabalhando lá atrás, como se ela estivesse apertando assim para o sangue voltando. Ó. Ela abre, aperta, abre, aperta. E aí ela vai trazendo o retorno sanguíneo novamente. Beleza? Deixa eu ver as perguntas aqui. A Ana Paula está perguntando, mas o porquê de comprar com os pés inchados? Porque melhora a circulação, os batimentos. Deixa eu ler tudo aqui que eu já respondo de uma vez só. A Raíssa está falando, melhora a circulação sanguínea, a oxigenação do sangue também. Professor, sobre o pé inchado, vou falar. Você prefere ficar no final do dia com o calçado apertado? Acredito que que o calçado esteja no tamanho confortável o dia todo. Ana Paula, está mais em tese você comprar um calçado folgado e vai machucar. Então, vamos lá. Por que eu falei que a dica é você comprar o calçado no período da noite? Quando você acorda, o seu pé não está desinchado? Se ele está desinchado e você vai comprar o pé logo de manhã, né? Se você vai comprar o calçado logo pela manhã, aí você compra, o seu pé está desinchado. E aí você vai numa festa à noite, no horário que seu pé está inchado. Ou seja, aí sempre vem a memória assim, nossa, eu acho que eu comprei esse calçado com o número errado. Eu comprei ele muito pequeno. Por quê? Você comprou quando seu pé estava desinchado. E aí você foi usar quando ele estava inchado. E aí você já vai sofrer isso na hora que colocar o calçado. Por isso que a ideia é você comprar ele no limite dele de estar já inchado para não ter esse problema, essa surpresa. Por isso que é importante comprar o calçado do final da tarde para a noite. Tá bom? Vocês anotaram isso? Deixa eu ver quem está perguntando. Ah, tá. A Ana Paula tá dizendo assim. Ok. Beleza. Então, vamos para a próxima. Outra coisa, né? Cuidados inadequados. Alguém lá, na hora que eu fiz as perguntas, escreveu lá, lixar. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Qual que é o agente etiológico? Qual que é o agente que forma, né? Qual é a origem para a formação do calo e a calosidade? Atrito e pressão. Então, se eu pego uma lixa dessas caseiras, tipo tabuinha, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar atrito e pressão. Eu posso tirar o excesso, o acúmulo de células mortas, mas esse atrito e a pressão que eu estou desenvolvendo, o meu hipotálamo vai lembrar assim, olha, tem alguma coisa errada lá, causando atrito e pressão. Então, eu vou produzir o excesso de pele naquele lugar para engrossar. Não é isso que a gente estudou? Então, sim, vai formar calo e calosidade, né? Na hora vai dar aquele sentimento que tá lisinho o pé, mas depois vai formar calosidade. É por isso que a pessoa geralmente ela tem essa sensação, nossa, quanto mais eu lixo o meu pé, mais calo e calosidade aparece, por causa disso, certo? A outra questão sobre cuidados... Oi? Então, no caso, não é normal e não se pode lixar. Isso, não se deve lixar com essas tabuinhas, né, que faz esse movimento de vai e vem mecanicamente. Na podologia, nós utilizamos uma lixa, mas é uma lixa própria para isso,
que tem um movimento não de vai e vem, mas um movimento circular. E esse movimento circular com essa lixa, usando um micromotor, ele é utilizado somente para uniformizar a pele. Eu também não posso usar um micromotor, essa lixa, para poder diminuir a espessura, né, da pele, tá? Porque se eu fizer isso, eu estou gerando o quê? Atrito e pressão. Alguém quer falar alguma coisa aí? Professor, essa lixa é a lixa elétrica? Eu acho que a lixa elétrica que você está falando é aquela de manicure, né? Que tem tipo uma pistolazinha que gira na ponta, é isso? Não sei, a Brenda que perguntou. Ah, tá. Professor, É porque ela perguntou se a lixa elétrica não se deve usar. eu tenho uma dúvida. Se for essa lixa que tem um movimento rotacional, ela não tem problema. Ela só não pode ser usada para você, tipo, diminuir a espessura da pele. Mas para uniformizar, eu acho que tem um microfone aí aberto que está fazendo muito ruído. É o da Aline, ela quer perguntar, professor. Pergunta aí, Aline. Professor, no caso, você falou que tem uma lixa própria para que usa na podologia. Seria aquela lixa que parece um motor, que ela vem em várias lixas de cartado amarela? É essa que o senhor está falando, que é a própria? Exatamente essa. A gente usa ela no micromotor, né? Tem uma pecinha que chama mandril, isso eu vou estar mostrando na aula prática para vocês. Tem uma pecinha que chama mandril, e aí vem um parafusinho na ponta, tá? E tira esse parafuso, coloca a lixinha e aperta o parafuso lá, tá? Então a gente utiliza essa, que é uma lixa descartável, ela é usada somente para cada cliente. Então usou em um cliente, ela é descartada e é colocada a outra, tá bom? Professor. Oi. Quando a gente usa essa lixa elétrica, o pé da cliente vai ficando com mais calosidade? Ou não, é mito? É o que eu estava explicando aqui. Se você usar a lixa elétrica, mesmo que seja a lixa elétrica, eu dei o exemplo do uso da lixa de tabuinha, né? Aquela feita manualmente, que você faz lá e vem, mas a lixa elétrica também ela pode causar atrito e pressão. Então, qual que é o procedimento que a gente faz? Vamos supor que aqui tem uma calosidade. Eu vou fazer uma emoliência, eu vou amolecer com algodão e um emoliente, e aí eu vou fazer os desbastes. Eu vou estar utilizando os bisturis para fazer os desbastes. Quando eu desbastar, ou seja, eu vou tirar o excesso, o acúmulo daquela hiperqueratose, vai ficar algumas ondulações